Não é dizer que não existe dois sexos, não é isso. Existe, mas existe um terceiro também, entendeu? Os povos ameríndios, né, que habitavam aqui as Américas antes da chegada dos europeus, tem um livro que chama Os Cinco Sexos, que fala exatamente sobre isso. Esses povos, eles reconheciam legalmente, na cultura deles, 5 sexos, que eram, né, as pessoas femininas, masculinas com pensamento feminino, femininas com pensamento masculino e as pessoas two-spirited, né, que eram dois espíritos no mesmo corpo. E isso era institucional para eles. A herança cultural dessas pessoas foi totalmente exterminada. Então, nos países em que isso não aconteceu, aí a gente tem as Muxes, as Farrafini, as Rígidas. Então, tem muito de cultural, mas isso explicaria essa necessidade que a gente tem de catalogar e categorizar as pessoas nessas duas caixinhas únicas. Intersexo é o entre é entre, então entre um sexo e outro. E no que pese a dificuldade nesse campo, sempre a referência vai ser homem e mulher. Então, quer se queira, quer não, intersexo, que significa entre homem e mulher. Veja que a própria palavra define bem que se é entre, não é nem homem nem a mulher, é entre. Enquanto não for reconhecido, as pessoas vão ficar sofrendo mutilação, né, e tratamento hormonal sem consentimento para justificar essa binariedade, assim. Hoje, os únicos sexos civis reconhecidos são homem e mulher. Você não pode existir se você não for homem ou mulher. Você reconhecer a existência desse terceiro patamar, desse terceiro gênero, desse terceiro ser humano, tipo de ser humano que existe, você reconhecer uma coisa que faz parte da natureza, né, que está presente aí, como existe também nos animais, nas plantas, as plantas são todas hermafroditas, né? O termo intersexualidade, o termo intersexo, ele vem muito da militância, né? Ele vem dos movimentos sociais, porque até sei lá, 40 no Brasil, acho que 30, 20 anos atrás, a gente ainda chamava tudo de hermafroditismo. No meio leigo, ele acabou sendo utilizado para caracterizar todos os indivíduos que tenham nascido com uma alteração na sua genitália. E, na verdade, na sua concepção inicial do termo, não é exatamente essa a situação. Chamar todas as pessoas intersexuais, intersexo, de hermafroditas é tanto ofensivo quanto incorreto, biologicamente falando. Nas etapas iniciais da diferenciação sexual, que isso em geral acontece nas primeiras, a partir da 8ª semana de gestação, esses bebês, esses fetos, eles não tinham a formação de um ovário com sua estrutura bem definida ou de testículo. Então, são indivíduos que apresentavam características na gônada que tinham alguns partes de ovário e partes de testículo. Então, o hermafroditismo era uma condição que definia exatamente essa condição específica. Não se tem utilizado mais esse termo hermafrodita como um diagnóstico estabelecido e, em parte, por conta dessa confusão que se fez, né, do ponto de vista leigo, caracterizar todo indivíduo com distúrbio de diferenciação sexual como um hermafrodita. Se você olhar para a natureza, mais de 60% da natureza é hermafrodita. A natureza, que o homem é só um pedaço da natureza. A gente tem uma visão tão centrada no homem que a gente acha que o homem é o centro de tudo e a natureza em volta dele. Não, a gente só é mais um que faz parte da natureza. E toda a natureza, ela é híbrida, né? A maioria da natureza, no caso, é híbrida. Né? E a gente quer impor biologicamente só que existe macho e fêmea, sendo que nem a natureza é assim. Né? A maior parte da natureza não é assim. Então é reconhecer isso, sabe? Eu não consigo pensar num mundo em que a gente vá ter uma criação humana e não autoritária de pessoas intersexo, enquanto a gente viver numa sociedade dessas.